Bom, estamos gravando, então, oficialmente começando aqui nosso seminário, né? Nosso segundo encontro. Na vez passada, né, eu acho que o nosso encontro foi um pouco desencontrado, né? Algumas pessoas ficaram meio assustadas e algumas pessoas me falaram que o seminário é muito difícil e que, enfim, pediram para a gente ir devagar e pegar do começo, começar do começo, né? Bom, é difícil no seminário 23 a gente começar do começo, né? Mas eu vou tentar retomar, a minha ideia hoje é tentar retomar um pouco. Primeiro, eu passar para vocês algumas noções da topologia borromeana, básicas, para a gente poder se comunicar. Isso, obviamente, vai servir a vocês para que vocês consigam ler também muitas coisas do seminário, muitos nós que o Lacan apresenta, tá? E aí, na medida que a gente for falando da noção de topologia, eu também já vou construindo os nós com vocês. Recomendo que vocês também manipulem aí os limpadores de cachimbo ou os kits, quem tiver, né, esse kitzinho e tal. E depois, se der tempo, é provável que nessa produção aqui dos nós e dos comentários da topologia, vamos falar do nó de 3, do nó de 4, o nó de trevo e tal. E vamos esclarecer, peço a vocês que vocês fiquem à vontade para perguntar, não entrem nessa história de que, eu não sei, o povo já sabe, aqui ninguém sabe, tá? Nem eu. Estamos aprendendo. Não sei se é impressão minha ou o Leonardo tá travado. Travado, Para cara. mim, estava trêmulo a voz dele. Acho que agora travou mesmo. Eu acho que ele voltou agora. Oi, voltei, gente. Pronto. É porque deixa eu rotear aqui meu... Peraí, que tem um monte de gente entrando. Peraí, só um minuto. Alguém quer participar da chamada? Quem é? Todo mundo. Eu autorizei todo mundo. Bom, acho que está todo mundo. Ver aqui. Ana Beatriz. Já entrou, Ana Beatriz, já, né? Permitir. Ei, gente, é porque está entrando um monte de gente agora aqui. Ok. Um minuto. Deixa eu resolver essa questão aqui da minha conexão. Conectar. Tem perigo de cair. Pronto. Bom, então, eu estava dizendo, né, que não sei até onde vocês me escutaram, porque eu caí, né? Mas, então, a minha ideia hoje é a gente começar falando essas noções básicas de topologia borromeana, e eu aproveito isso e já vou apresentando para vocês os nós, que o Lacan, alguns com os quais o Lacan trabalha, né? Tem gente querendo entrar. Por que não... está dando algum problema aqui. Oi, Guilherme, diga. Professor, eu tinha uma questão aqui sobre um trecho do seminário, mas é melhor esperar o senhor falar sobre o nó primeiro, né? Diga qual é a sua questão, porque aí qualquer coisa eu já encaminho alguma coisa nesse sentido, mas diga aí. É porque eu tinha ficado em dúvida se na primeira lição do seminário ele vai muito relacionar o discurso do mestre, né, tipo assim, que ele coloca no quadrado e tal, com a questão do nó de 4, né, tipo assim, não sei se é o nó de 4, ou se é o nó de 3 ainda, é o nó de 4, eu acho. Que ele fala como se eu entendi assim, que ele fala como se a divisão do S2 implicasse na duplicidade do símbolo do sintoma. Eu não entendi exatamente o que é que significa. Nós vamos falar disso, porque quando a gente falar do nó de 4, você vai ver que símbolo e sintoma ficam amarrados de um lado
do imaginário real do outro, tá? Vou lhe pedir para esperar que a gente vai falar disso, tá bom? Certo? Eu vou baixar aqui minha câmera, que eu arranjei um fundo branco aqui para apresentar os nós para vocês, tá? A gente falar da topologia. Me digam se vocês estão vendo direitinho, tá certo? Tá dando para ver direitinho aí? Alguém, tem gente querendo entrar na chamada. Peraí, gente, tem gente entrando. Acho que todo mundo entrou. Ok, eu vou baixar minha câmera para que vocês visualizem melhor aqui o nosso. Eu coloquei um fundo branco aqui, que acho que fica melhor para visualizar, certo? Me digam se está bem aqui, se vocês estão vendo bem aí, porque eu vou baixar minha câmera e não vou ver. Tá certo? Tá bom aí? Tá ok, professor. Ok. Tá. Bom. Peraí, tem gente entrando. Tá dando algum problema aqui, gente, desculpa, porque quando eu clico, não aparece para eu autorizar. Pronto, já entrou. Bom, deixa eu começar aqui com a câmera para cima mesmo, depois eu baixo. Veja bem, vocês sabem que Lacan trabalhou com a topologia das superfícies, né? Durante um bom tempo da obra dele, que é a faixa de Möbius, o toro, garrafa de Klein, uma série de superfícies que eram um tipo de topologia que as matemáticas trabalham, que são chamadas topologia da superfície. Tá? Com a cadeia borromeana, o Lacan vem com a topologia, passa pela topologia dos nós, até a topologia da superfície, a topologia dos nós, a topologia da superfície, a topologia dos discursos, que são os 4 discursos, até chegar na topologia dos nós. Né? A topologia dos discursos é uma transição até a topologia dos nós. Tá? A topologia dos nós, que é uma disciplina da matemática, né, que curiosamente não era bem desenvolvida, e depois do Lacan ela ganhou um alento e se desenvolveu mais na própria matemática, né? É uma topologia diferente das outras, porque ela é chamada de uma topologia da borracha. Por quê? Porque ela pode ser deformada, né? Você pode fazer uma série de movimentos, por exemplo, com isso aqui, com essa corda, tá? Na topologia, isso aqui é um nó, tá? Isso aqui não é um círculo. Na topologia dos nós, isso aqui é um nó. E aqui nós temos 2 nós. Está dando para ver bem ou preferem que eu baixe o fundo branco? Não. Isso aqui são 2 nós. Tá? Porque o nó, por definição, é uma curva que se fecha no espaço. Tá? Então, isso aqui é uma curva fechada no espaço. Então, isso aqui é um nó. Tá? De maneira que, quando eu tenho 2 nós, isso aqui é o nó mais simples que nós podemos ter na topologia dos nós, porque ele não tem cruzamentos. Uma coisa que define os nós na topologia, os nós, é também o cruzamento. Tá? Portanto, isso aqui é o que nós chamamos de um nó trivial, que é o nó mais simples que nós podemos ter na topologia borromeana, não, na topologia dos nós. Tá? Esse nó, obviamente, não é um nó borromeano, isso é um nó qualquer. Tá? Se eu tenho 2 nós, como esse aqui, eu vou ter uma cadeia. Tá certo? Isso aqui é estranho, né? Porque não parece, mas isso aqui na topologia é uma cadeia. É uma cadeia que nós chamamos de trivial. Por quê? Porque eles não estão inodados. Não existe cruzamento entre eles. Tá? Se eu abrir esse aqui e fizer isso aqui, eu vou ter uma cadeia não trivial. Por quê? Que é uma cadeia olímpica. É uma cadeia porque eles estão inodados. E tem um cruzamento, tá vendo? Tem 2 cruzamentos aqui. Tá certo?
Isso aqui equivale ao que Lacan chama, que a topologia chama também de nó olímpico. Lacan trabalhou com o nó olímpico no seminário 21, que foi já fizemos um seminário, aí tem gente entrando. Já entrou. Que fizemos um seminário de 22, e de 22 foi sobre o seminário 21, que é os nomes do pai, os não tolos erram, né? Tá bom? E Lacan trabalhava com a cadeia olímpica, e ele dizia, lá no seminário 21, que a cadeia olímpica, que é essa cadeia aqui, ó, não é uma cadeia de 3 elos, tá? Ele dizia que essa cadeia é a cadeia do neurótico. Tá certo? No seminário 21. Vejam que na cadeia olímpica, tem mais alguém querendo entrar. Peraí. Pessoal, a cadeia olímpica não seria do psicótico, não? Não, veja bem, no seminário 21, a cadeia olímpica era a cadeia do neurótico, para Lacan. Mas tem uma pessoa querendo entrar aqui, eu não estou conseguindo botar ela para dentro, não sei quem é. Bom, desculpa, gente, porque... Bom, vou ver se ela tenta de novo. No seminário 21, a cadeia borromeana era a cadeia da psicose, tá? Era a cadeia do psicótico. Tanto é porque o Lacan vai dizer exatamente que ela desinodaria. Seria do neurótico ou do psicótico? Você falou duas coisas. Não, no seminário 21, presta atenção, porque depois ele abandona isso. Mas no seminário 21, a cadeia borromeana era a cadeia da psicose, e a cadeia olímpica, que é essa aqui, é a cadeia do neurótico. Tá? E a cadeia, por que a cadeia borromeana era a cadeia da psicose? Porque ela desinodaria. Lacan vai explicar. Não, ele abandona o nó olímpico e nunca mais trabalha com esse nó. Não volta ao nó olímpico. Essa ideia de que o nó olímpico seria da neurose e o borromeano da psicose fica no seminário 21. Ele não, inclusive também a ideia de que haveria um desenodamento, explicar a psicose pelo desenodamento do nó, né, do nó borromeano, tá? Que, bom, eu não sei se todo mundo, eu estou considerando que todo mundo já sabe o que é um nó borromeano, mas por dever de ofício eu vou apresentar, né? Esse cachimbo, às vezes, ele emperra para abrir, né? Bom, vou fazer o nó borromeano aqui embaixo, tá? Baixando a tela para ficar mais fácil. Tá dando para ver aí, gente? Me digam que eu estou com a câmera para baixo, não estou vendo vocês. Sim. Assim. Tá. Eu vou logo fazer a cadeia borromeana com as cores que a gente vai usar, tá? Lembrem que as nossas cores são as mesmas cores que nós usamos ano passado, que são as cores que estão no seminário RSI, versão do fórum, tá? O azul é o real, o branco é o simbólico e o vermelho é o imaginário, tá? Vamos instituir isso, tá bem? Voltando a dizer, o azul é o real, o branco é o simbólico e o vermelho é o imaginário, tá? Como é que se faz o nó borromeano? Você faz um cruzamento, um enodamento, onde você coloca um em cima do outro. No nó de 3, tanto faz qual que vai ficar em cima ou o que vai ficar embaixo, mas Lacan faz questão de dizer que é o real que fica por cima do simbólico, tá? E o imaginário, isso no RSI, no seminário 22. E o imaginário vem nodando. De que forma? Ele passa por cima do que está em cima, por baixo, por cima e por baixo, tá? Então você, aqui, ó, por cima do real, por baixo do simbólico, por cima do real, por baixo do simbólico, e aí você tem uma cadeia borromeana. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender? Depois eu volto que eu vou ensinar uma forma mais fácil de fazer, que é através do falso furo. Mas isso aqui é fácil. É por cima, bota um em cima do outro, passa por cima, por baixo, por cima, por baixo.
A característica da cadeia borromeana é que, quando você solta um, os três se soltam, né? Quer dizer, se eu soltar qualquer um, vou soltar aqui o real, tá? E aí, o que é que acontece? Os três se desfazem. Esse desenodamento... Oi? Tem alguém falando? Eu vou pedir a vocês para fecharem os microfones quando não quiserem falar, tá certo? Obrigado. Esse desenodamento, ele usa no seminário 21 para falar da psicose. A psicose seria um desenodamento. Tá? Então, como eu disse, essa ideia de que o nó olímpico é o nó da neurose e o nó borromeano da psicose aparece no seminário 21 e Lacan não retoma mais. Quando ele começa o seminário 22, o RSI, ele já está considerando a cadeia borromeana como sendo a estrutura para todo mundo. Tá? O nó olímpico sai de cena e ele nunca mais volta para o nó olímpico. Tá? Então, veja bem, voltando para as questões da topologia, vou baixar de novo aqui. Depois a gente volta para o nó. Tá? Então, duas coisas importantes na topologia. Como eu disse, se eu tenho... Me digam se vocês estão vendo bem aí. Imagino que sim, né? Se eu tenho isso aqui, eu tenho uma cadeia, tá? Que é uma cadeia trivial, ou seja, elas não estão inodadas, tá? Cada um desses é um nó, tá? Então, se eu tenho dois nós, assim, um do lado do outro, eu tenho uma cadeia trivial. Se eu inodo, eu faço isso aqui, se eu faço um cruzamento, eu tenho uma cadeia não trivial, ou, se vocês quiserem, uma cadeia olímpica. Tá certo? Então, o trivial, essa cadeia aqui é não trivial. Por quê? Porque ela tem um cruzamento e ela tem uma penetração. Ela não é borromeana, né? Porque só tem dois elos. Na cadeia borromeana, isso implicaria o quê? Que você precisa de três elos. Tá? Você precisa de três elos e que você encadeia da seguinte forma, voltando. Por cima, por baixo, por cima e por baixo. Eu tenho... Tá? Qual é a característica importante da cadeia borromeana? E agora eu vou usar aqui o pitch, que ele é melhor para a gente fazer o estiramento. Existem alguns movimentos... Aí, antes de entrar nisso aqui, deixa eu falar ainda dos nós triviais. Tá? Vejam só, tem uma... Voltando aqui. Então, nós temos aqui dois nós que são equivalentes, tá certo? Porque eles são equivalentes por quê? Porque eles são triviais e não tem nenhum cruzamento. Tá certo? Qual é o problema aqui? Eu vou usar o azul, porque o branco, no fundo branco, fica ruim. Tá? Como a topologia dos nós é uma topologia da borracha, que eu posso fazer deformações, mesmo eu mudando a forma, eu posso ter nós equivalentes com formas diferentes. Se eu fizer isso aqui, esse nó ainda é equivalente a esse aqui. Por quê? Porque apenas com alguns movimentos, que na topologia a gente chama de movimentos de Heidmaster, que é esse movimento de você desfazer o nó, tá? De torção ou de cruzamento, eu posso voltar à mesma forma desse nó aqui, e porque eu não fiz nenhum cruzamento dentro desse outro nó. Tá? Então, se eu simplesmente dobrar e não fizer nenhum cruzamento, esses nós permanecem equivalentes. Isso é importante. Tá? Porque, por exemplo, para a clínica, você ter um sujeito assim ou assim pode ser equivalente, né? Um nó. É claro que o nó trivial não é o nó do parletre nem do sujeito, né?
Mas é só para... Isso tem uma importância clínica, que depois a gente vai trabalhar. Agora, veja bem, se eu fizer um movimento, que é um movimento muito simples, que é o movimento do nó comum que você dá, que é passar por dentro, fazer isso aqui, tá? E fechar, eu vou ter aqui, aí, está abrindo. Sobe um pouquinho mais a mão, Leonardo, por favor. Oi? Sobe só um pouquinho mais a mão, por favor. Tá, é porque eu estou fazendo aqui, deixa eu... É porque eu preciso fazer, tá certo? Nós temos esse nó aqui, que é o nó mais básico ainda, nó com um cruzamento. Que isso aqui é o que nós chamamos de nó em trevo, o azul, tá? Quer dizer, esses dois aqui já não são mais equivalentes. Por quê? Esse nó em trevo, eu não posso, fazendo movimentos, voltar ele para a forma do nó trivial, porque ele tem um cruzamento, tá? Então, ele não volta. Ele tem um cruzamento, então ele não volta. A não ser que eu faça um corte, tá? Mas isso não determina se eu fizer um corte, já não é equivalente, tá? O que eu poderia fazer é o que nós chamamos de um falso trevo, tá? O que é um falso trevo? Eu posso fazer um trevo, entenderam o que é o nó em trevo, né? Se tiverem dúvidas, perguntem. Eu posso fazer um falso trevo fazendo isso aqui. Aí, porque o bicho entorta e fica ruim. Tá? Tá vendo? Isso aqui é um falso trevo. Por quê? Porque ele não tem cruzamento. Eu apenas fiz dobras, como o movimento de Heidmaster. Por quê? Observem que minha mão está no meio, né? Se eu fizer isso aqui, ele volta para a condição trivial. O falso trevo, ele continua sendo um nó trivial, tá? Que ele é falso. É diferente se eu abro o trevo e eu faço um cruzamento, né? Que é o trevo. Mas esse negócio às vezes engancha e fica ruim de abrir. Ó, se eu faço um nó comum, você não fala como a gente faz nó comum, passa por dentro, né? Pronto. E aqui eu tenho um trevo, tá? Que é parecido com o oito interior do Lacan. Não sei se todo mundo se lembra do oito interior, né? Que é isso aqui. Mas, enfim, o trevo falso, isso aqui não é um falso trevo. Isso aqui é um trevo verdadeiro. Tá certo? Assim fica melhor. Ok? Esses já não são equivalentes, porque teve um cruzamento. Tudo bem? São só noções, se tiverem dúvidas, perguntem. Depois a gente vai tirar as consequências disso. Tá? Uma outra coisa importante, que é o que nós chamamos de um falso furo. Esse falso furo vai ser importante para a gente poder trabalhar o nó de 4. Tá? O que é um falso furo? Falso furo é isso aqui. Você tem dois elos. Vocês estão fazendo isso aí com os cachimbos de vocês? Não. Tá? Como é que eu faço um falso furo? Vou fazer com o vermelho e o azul. Tá? Inclusive, através do falso furo, é uma outra forma de fazer o borromeano. Tá? Como assim? Como é que a gente faz o falso furo? Eu faço o que a gente chama de uma orelha, o Chapuis chama de orelha, que é isso aqui. Ó. Tá? Estão vendo? Se tiverem alguém querendo entrar. Faço uma orelha e faço outra orelha. É só dobrar e fazer como se fosse um Czinho. Tá? Tá vendo? Duas orelhas.
Tá certo? Aí eu enfio uma orelha na outra. Vou fazer de novo, tá? Vocês já foram em supermercado, já deram, é, fizeram falso nó em saco de supermercado? É aquele saco que o cara faz assim, passa por dentro. Você pode fazer assim também, ó. Você estica, aí você puxa por dentro, ó, dobra aqui e faz isso, tá certo? E aqui você tem um falso furo. Tudo bem, gente? Aqui é um falso furo por quê? Falso buraco, por quê? Porque, estou com esse negócio de furo, não é furo, não é buraco mesmo, porque traduziram por furo, mas eu não gosto da tradução do furo. Eu vou usar o buraco mesmo. Por que ele é um falso buraco? Porque ele é uma borda, e consequentemente parece um buraco, mas ele não tem consistência. Ou seja, se eu fizer assim, ele se desfaz. Né? Tá vendo? Tá certo? É, isso. Ah, meu Deus, está abrindo. Tudo bem? Qual a importância disso? Uma coisa que a gente vai poder pensar. Tá? Aqui o falso furo. Tá certo? O que é que Lacan vai dizer? Isso tem toda a importância para o seminário. Tá? Porque, por exemplo, Lacan vai dizer que as coisas começam com um buraco. Eu posso fazer um, um borromeano a partir do falso furo. Como? Eu faço o falso furo, aqui, é um falso buraco, e aí eu simplesmente, ele é um buraco sem consistência, tá? Mas se eu passar uma terceira dimensão no meio dele, ele se torna borromeano, tá? Tá vendo aqui, ó? Falso buraco, eu atravesso. Lacan faz isso na segunda ou na terceira lição, se eu não me engano. Ele faz essa. Ele apresenta o falso buraco, tá? Então, veja, isso aqui já é um borromeano, tá? Se eu abrir, vocês vão ver que ele é. Ah, o azul está abrindo, abrindo mesmo, tá? Ele é um borromeano, tá certo? Se eu soltar qualquer um, ele abre, tá? Tudo bem? Oi, Oi Lucas, pergunta. Diga. É, mas em questões de tipo estrutura, o nó borromeano, seja ele através da questão de cima, baixo e do fósforo, tem diferença? Não, É idêntico. Não deu para perceber na imagem, eu estou sem não, é o mesmo. Isso aqui, vou fazer com isso aqui que é melhor. Veja é que idêntico. é idêntico, é o mesmo nó. O nó borromeano é um só, tá? A única diferença que você faz, ó, eu vou fazer com isso aqui que fica mais fácil, tá? Aqui você tem um falso furo, tá? Ele é solto, ó. Solta, tá? Ele é falso, tá bem? É, pega duas pontas do saco de supermercado e faz assim, tá? É como a gente dá nó em supermercado. Isso aqui é um falso furo. Ele não tem consistência, tá? Aí que o bicho abriu. Às vezes esse... Oxe, abriu, fechei ele um dentro do outro. Não é para... O que muda é a forma como se chega ao nó, mas o nó é o mesmo, tá? É o mesmo borromeano, tá? Aqui, falso furo, tá? E aí ele é solto, né? Ele não tem consistência. Eu entro com o terceiro. E aí eu tenho um borromeano, tá?
borromeano. Se eu soltar qualquer um, isso é muito interessante. Característica do borromeano que Lacan desenvolve especialmente no RSI. Tá? O borromeano, vocês já sabem que é um nó trivial e um nó, e uma cadeia não trivial. Tá? A pergunta, dever de casa, a cadeia borromeana é trivial ou não trivial? Não estou ouvindo ninguém, vocês estão com os microfones fechados. Lembrem-se que o trivial é isso aqui, é você ter dois nós não inodados. Tá? Isso aqui é trivial. Tá? Seria não trivial se eu enfiasse um dentro do outro. Bom, não vou fazer, você já sabe. Tá? O que é curioso da cadeia borromeana? É que, aparentemente, ela é uma cadeia não trivial. Porque você olha daí, vocês estão vendo que os elos estão supostamente penetrando uns nos outros, cruzando uns com os outros. O que é verdade. Só que, curiosamente, na cadeia borromeana de 3, né, a de 4 é diferente, vou dizer depois por quê, não existe penetração. Lacan, não é por acaso que Lacan usa esse termo, porque ele vai mostrar, é uma demonstração de que a relação sexual não existe. No seminário 21, no nó olímpico, ele brinca com isso, né, de que o nó do meio impede que os nós das pontas se relacionem. Pois bem, aqui é parecido, só que com o nó borromeano. Observem que as dimensões real, simbólico e imaginário mantêm uma relação trivial umas com as outras. Se você faz assim, você diz, o azul está penetrando no branco. Vou dizer que é branco, mas é bege, tá? Você supõe que ele está penetrando aqui, ó, esse cruzamentozinho aqui, não é isso? Mas quando eu faço um outro movimento, que é esse movimento de estiramento, você percebe que o azul não está penetrando no branco. Não é? Você pode supor dessa forma que o vermelho está penetrando no azul. Mas se eu fizer esse movimento, olha lá, aí que o bicho abriu, desinodou, entrou em crise. É porque esses fechozinhos, às vezes, eles abrem, eles são... Tenho que usar um alicatezinho para apertar eles, e às vezes eles ficam abrindo. Sim, então, veja, não, é trivial. Assim você supõe, por exemplo, de que o branco está penetrando no vermelho, né? Não é verdade, porque se eu puxar o branco, se eu estirar o branco está solto, ele não está penetrando no vermelho. Você pode supor que o azul está penetrando no vermelho, não está. Se eu estirar, é um enodamento fantástico e curioso, porque eles mantêm uma relação trivial, apesar de estarem nodados, eles mantêm uma relação trivial uns com os outros. Tá? Tudo bem? Isso é importante. Para a gente depois falar da... Tá? E que essa relação trivial, qual é? O que é que dá? Quem mantém a consistência, lembra do falso buraco? Falso buraco de 2 não tem consistência. Quem dá consistência ao falso buraco é o terceiro. Por isso que na cadeia borromeana precisa de no mínimo 3. Uma cadeia de 2 não é borromeana, não pode ser borromeana. Precisa ser 3. Daí porque Lacan fica tão encantado com os 3 do RSI. Tá certo? Então, para Lacan, quem dá consistência à cadeia é o imaginário, é o corpo. O imaginário, ele vai dizer, é o corpo. Tá? Que você pode ter o simbólico e o real, eu estava brincando semana passada, eu acho, em sala de aula. Simbólico sem corpo é inteligência artificial. Não é par letra.
certo? Não é sujeito. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Eu não vou tirar muitas consequências disso, porque acho que vocês já sabem que o seminário do ano passado está lá no meu YouTube, né? Vocês podem dar uma olhada também nos vídeos. Eu já botei 2 primeiras aulas, vou botar a terceira essa semana também. E aí a gente tira mais consequências disso aqui. Diga aí, Alexandre. Certo. Você começou a falar da relação sexual não existe, o Lacan retira a consequência desse aforisma dele a partir desse não Não, cruzamento entre nós. não, ele não tira. Quando ele afirma que a relação sexual não existe, é no seminário 18, antes da cadeia borromiana. Isso aqui é simplesmente uma demonstração de que não há penetração. A relação sexual não existe porque você pode nodar sem penetrar, né? O vermelho não está penetrando. Eu posso colocar no nó de 3, no nó de 4 é diferente. No nó de 3 eu posso colocar qualquer um aqui no meio, tá? Não é que ele tira a afirmação daqui, não. Isso aqui é só ele já tinha dito isso, desde o seminário 18, tá? Isso aqui é só uma demonstração, tá? A outra consequência do nó de 3 qual é? Que isso era um problema que Lacan fica encrencado com ele desde o RSI, é que o nó borromeano, essa cadeia de 3, dá a Lacan a possibilidade de falar da equivalência das 3 dimensões, o real, o simbólico e o imaginário, como sendo equivalentes. Não são iguais, mas são equivalentes. Porque até então ele tratava o imaginário como sendo uma dimensão, vamos dizer assim, vou dizer menor, mas não é uma boa palavra, mas era uma dimensão da enganação, né? Do falseamento imaginário. Por exemplo, você mostrar uma imagem inteira que não é inteira. Mais ou menos o que acontece nas redes sociais hoje em dia, né? Então, o imaginário ele sempre precisava ser corrigido pelo simbólico num determinado período, no período lá do Lacan, do simbólico, né? Tá? Finalmente, o Lacan chega a um ponto onde ele vai dizer que ele vai colocar as 3 em pé de igualdade, né? Não existe, apesar dele colocar o real no centro da estrutura, mas ele vai dizer que o real, inclusive, vai estar aqui de forma equivalente. O real é o azul, lembra, né? Eu posso colocar o real no meio, eu posso colocar o simbólico no meio, aliás, o simbólico é o branco, né? Posso colocar o simbólico e posso colocar o imaginário. Portanto, não tem, rigorosamente, na cadeia de 3, não tem diferença. Elas são equivalentes, não são iguais. E aí, exatamente o que Lacan resolveu procurar alguma coisa que pudesse fazer uma diferenciação. E aqui eu vou apresentar outro problema para vocês, né? Vou baixar aqui, tá? Deixa eu tirar essa de quadro. Lacan vai dizer uma coisa interessante, de que a cadeia borromeana, as dimensões real, simbólico e imaginário, elas são equivalentes, mas precisam ser diferenciadas, tá? Vocês vão encontrar nesse seminário Lacan falando, por exemplo, da possibilidade de deixa eu ver, o que ele chama da personalidade do Joyce, ele vai falar, por exemplo, se você tiver as 3 dimensões indiferenciadas, indistintas, você tem a paranoia, né? E ele vai dizer, nesse seminário, que o nó em trevo é o nó da paranoia, tá? E aí eu vou construir para vocês. E, a partir do nó borromeano, você pode fazer um trevo. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Eu tenho aqui um borromeano, estou fazendo borromeano, tá? E observem que o trevo, ele existe aqui no meio do borromeano, tá certo? Estão vendo aqui o trevo? Né? Bem no meio.
Tem um nó de trevo, que depois a gente vai tirar as consequências dele. Tá? Mas Lacan diz que na paranoia, o que é que acontece? O sujeito, ele faz um tipo de... dá uma continuidade ao real, o simbólico e o imaginário. Como? Ele transforma o borromeano no trevo da seguinte maneira. Você abre as cordas e você faz um enodamento das pontas das cordas. Porque às vezes fica ruim de abrir esse negócio aqui. Tá? Ó, vocês estão vendo que eu abri, né? Vou abrir o azul também. Tá? Tá vendo? Você abre, estão abertos, e aí eu faço... Tem que tomar cuidado aqui para não errar, porque ele dobra. Eu uno as pontas que eu abri. Tá? Aí, para não errar, que o negócio aqui é complicado. Pronto. Tá? Está abrindo, peraí. Então, veja. Danziato, eu não consigo entender que pontos você está unindo. Os pontos dos cruzamentos de fora. Tá? Que você tem uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem dos cruzamentos. Espera aí, só um minuto. Pior que eu não tenho. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês o nó planificado, tá? Que é esse aqui. Para esclarecer essa pergunta do Carlos. Deixa eu aumentar aqui. Tudo bem? Isso aqui é uma outra coisa que é um movimento também que Lacan faz de planificação do nó, da cadeia. Tá? Planificação é isso aqui, é você colocar em dois planos. Aqui é um nó no espaço. É diferente do nó planificado. Mas para você tirar uma série de consequências, você precisa planificar o nó. Tá certo? É um artifício para a gente poder teorizar sobre o nó, sobre a cadeia. Na verdade, como eu disse para vocês, rigorosamente é um erro chamar de nó. Porque isso aqui é uma cadeia, porque são 3 nós encadeados, já que o nó é só um elo desse é um nó. Tá? Mas o Lacan insiste em chamar de nó por conta do enodamento. Os matemáticos disseram para ele, Lacan não é nó, é cadeia, mas ele insistia em chamar de nó. Tá? Então, veja bem, no nó borromeano, a cadeia borromeana, que é isso aqui, você tem 6 cruzamentos. Tá? Eu vou para a figura para vocês verem minha setinha. Tá? Então, veja, são 6 cruzamentos que a gente numera. 3 cruzamentos internos, o 1, o 2 e o 3, que é esse aqui, o 1 entre o real e o simbólico, o 3 entre o simbólico e o imaginário, e o 2 entre o real e o simbólico, tá? Esses cruzamentos internos, veja que isso faz diferença. A pergunta do Carlos é importante por causa disso, né? E os cruzamentos externos, o 4, o 5 e o 6. Tá? São, na cadeia borromeana de 3, são 6 cruzamentos, tá certo? Então, veja, Carlos, que isso, inclusive, tem uma polêmica, né? Porque alguns autores dizem isso, de que o lapso, depois Lacan vai falar do lapso, a gente vai falar também, alguns autores não aceitam que haja lapso
nos cruzamentos internos, o 1, 2 e o 3. Aurélio Souza, psicanalista baiano, chama isso de os cruzamentos em intenção, que são o 1, 2 e o 3, e os cruzamentos em extensão, que são o 4, 5 e o 6. Tá? O cruzamento que você une para fazer, que você abre e une para fazer esse trevo, são o 4, 5 e o 6. Os cruzamentos externos, certo? Bom, tudo bem? Então, é bom vocês anotarem isso, porque... Você abre ou liga ali? É isso que eu não entendi. Porque abrir, você abre ele na ponta, ele fica aberto. Aí você liga ele aonde? Você liga exatamente no cruzamento 4, no cruzamento 5 e no cruzamento 6. Tá? Você abre aqui no cruzamento e liga o real com o simbólico. Se você abrir o imaginário, por exemplo, você fecha ele nos nós opostos. Exatamente. Exatamente. Tá? E aí você vai ter isso aqui, que é um trevo. Tá? Lacan mantém em determinado momento esse trevo com as cores, né? Para ele mostrar que isso aqui é o nó da paranoia. Posso apagar aqui? Vou fechar aqui para a apresentação. Tá? Então, veja que tem uma... Isso aqui é um trevo, que é exatamente... Isso aqui é o nó da paranoia, porque você vai ter uma continuidade entre o real, o simbólico e o imaginário. Paranoico não. Por exemplo, toda a lógica de sentido que a gente encontra na paranoia, né? Paranoico dá sentido a tudo, implica uma certa relação de continuidade entre o real e o imaginário. Tá? Por exemplo. Então, enfim, para isso, Lacan, então, começou a se complicar com o nó de 3, porque ele diz, bom, alguma coisa tem que fazer uma diferença. Então, ele começa a diferenciar por cores ou diferenciar por letras, que é exatamente o R, S, I. Tá? Mas, ainda assim, ele acha estranho, acha complicado, porque os matemáticos não aceitam. Né? Os matemáticos não aceitam esse artifício, porque, rigorosamente, para os matemáticos, eles continuam sendo equivalentes, apesar de terem cores diferentes. É isso que vai fazer Lacan procurar o diferencial que vai diferenciar as 3 dimensões. E é por isso que ele vai atrás do quarto elo. Ele critica, eu não vou entrar nisso porque está lá nas aulas do seminário passado, vocês podem olhar lá, mas ele, no seminário 22, ele começa o seminário fazendo uma crítica a Freud, ele começa o seminário 22, assim, contrário à ideia do quarto elo. Inclusive, ele faz uma crítica a Freud, dizendo que Freud fez um nó de 4, porque o Freud não tinha as 3 dimensões inodadas, elas eram apenas superpostas. E o Freud precisou da realidade psíquica e do Édipo para fazer esse enodamento do real, do simbólico e imaginário. Vocês vão me permitir não entrar nisso, porque senão a gente ficaria o resto da noite falando disso. Mas ele, portanto, ele faz uma crítica a Freud. Tá? Ele diz, é como se o Freud tivesse lançado mão do quarto elo porque tinha se equivocado. Teve que usar a realidade psíquica e o Édipo para dar um enodamento dessas 3 dimensões. Até o fim do seminário 22, eu estou falando, do RSI, né? Ele muda a posição e ele vai procurar o quarto elo que vai fazer uma diferença entre os 3. E aí ele começa a falar de uma coisa que está lá nas últimas lições do seminário, que é a nominação. Tá? Eu também não vou me demorar muito nisso, porque eu não quero deixar de falar de como é que a gente faz o nó de 4 aqui para vocês, tá? Mas a nominação para Lacan seria exatamente o quarto elo. Né? E veja que, para Freud, o que inoda a estrutura é o Édipo.
e a realidade psíquica. Não é? Para Freud, você tem uma estrutura meio desorganizada que se enoda com o Édipo, com a castração e o Édipo. De uma certa maneira, o sujeito se constitui aí. Tá? E o Lacan vai propor uma outra coisa, que é a nominação. Ele vai falar isso, é como se você tivesse 4 elementos: o real, o simbólico, o imaginário e a nominação. A nominação seria exatamente o enodamento, o que enoda as 3 dimensões. Oi, Simara, diga aí. Leonardo, a nominação seria o que apresenta o sujeito? Os significantes do sintoma que apresentam o sujeito? O que apresenta o sujeito, como assim? Não entendi. Pelo sintoma, né? Se o sujeito se apresenta nessa nominação pelo sintoma. Ele vai, exatamente, no RSI, ele vai usar os três termos freudianos, inibição, sintoma e angústia, para falar da nominação. A nominação do real é a angústia, a nominação do imaginário é a inibição, e a nominação do simbólico é o sintoma. Mas aqui ele está falando ainda de sintoma, e não de sintoma. Tá? No seminário 23, ele vai propor que o sintoma ele tem esse efeito de enodamento e, portanto, de nominação. Ele é o 4º elo. Tá? Porque, como eu disse na vez passada, o sintoma, e não o sintoma, ele é uma suplência ao simbólico. É ele que enoda o simbólico. Aquele que... Deixa eu fazer o nó de 4 para vocês, que aí talvez isso fique mais claro. Tá? Deixa eu mostrar como é que a gente faz o nó de 4. Eu vou mostrar aqui com... Oi. Só repete. O real é a angústia, do simbólico é o sintoma, do imaginário é? A inibição. Inibição. Obrigada. Tá? Vou baixar aqui para que vocês vejam o nó de 4. Tá? Bom, isso aqui é um nó de 4. Tá? Vejam como é interessante. Tem uma forma de fazer o nó de 4 que é parecido com o falso furo, que é também através das orelhas. Tem a forma do enodamento também, que pode ser feito, tá? Mas, bom, vou fazer com o real e o simbólico. Leonardo, chega a sua mão um pouquinho mais para frente, perto do vermelho aí. Isso, que aí a gente vê. Tá. Obrigado. Veja, como é que eu posso fazer o nó de 4? Da mesma forma que a gente faz o falso furo, você faz as 2 orelhas, tá? Mas agora você não vai enfiar uma orelha na outra, você vai só encaixar com as 2 soltas, assim, ó. Tá vendo? Só encaixar, elas estão soltas, tá? É diferente do falso furo. No falso furo eu enfiava uma dentro da outra, né? Assim, ó. Ops. Falso furo é isso aqui, tá? Enfiando uma dentro da outra, tá? Meu Deus, espera aí que o bicho está se desfazendo. Agora vocês não vão fazer da mesma forma que o falso furo, é diferente. Você faz as 2 orelhas e deixa elas só, você encaixa uma na outra, solta, tá? Não é enfiar uma dentro da outra. Se vocês quiserem, pode fazer assim, ó. Para não ter dúvida. Coloca uma em cima da outra, tá? E dobra. Um lado e para o outro, de maneira que elas fiquem assim. Tá certo? Tá dando para entender? Alguma dúvida? Bom, estão soltas, tá? Isso aqui não é um falso buraco, tá? Isso é apenas um encaixe de 2 dimensões. Para fazer o quarto, é muito simples. Você encaixa dessa forma, e aí, veja, eu vou fazer o 4º nó do sintoma, tá? Que, bom, tudo bem, imaginário e simbólico. Poderia ser o real, tanto faz, tá? Mas no nó do sintoma, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente atravessar aqui, de um lado,
e atravessar do outro. Tá? De maneira que eu vou ter dois pares. Vocês vão ver que nós vamos ter dois falsos furos. Tá? Ó, se eu fizer assim, e assim, o que é que vocês reconhecem aqui? Dois falsos furos. Tá? Preste atenção que isso tem uma relevância, que depois a gente vai tirar as consequências. O falso furo, do lado esquerdo, é o real com o imaginário, e o falso furo, do lado direito, é o simbólico com o quarto elo, que nós vamos chamar de santônimo. Tá? Se isso aqui é um falso furo, lembrem-se do falso furo, lembrem-se que o falso furo ele não tem consistência. Quem dá consistência é o terceiro elo. Então, é como se você tivesse. Quem dá consistência ao real, ao falso furo do real e do imaginário, é o falso furo, o falso buraco do simbólico e do santônimo, e vice-versa. Tá? Veja que isso aqui é um noborromeano de 4. Porque se eu soltar qualquer um, deixa eu abrir para vocês verem, né? Se eu soltar qualquer um, eles se desfazem. Tá? Porque o cachimbo às vezes é ruim de abrir. Tá? Mas vejam. É um noborromeano. Você fez orelha nos laterais também? Não entendi. Como é? Se você fez orelha no simbólico e no real. Não, no quarto. Não, você faz duas orelhas centrais e encaixa as duas, tá? Deixa eu fazer com esse aqui, talvez fique mais fácil de ver. O meu foi... Oi. Oi, Guilherme. Professor, assim, seria como se o nó de 4 ele fosse meio que um nó de 3 relativamente a cada um dos buracos? Está cortando. Oi? Eu não entendi, Guilherme. A tua fala, não sei se foi só para mim, diz de novo. Eu estava pensando aqui, é como se o nó de 4 ele fosse meio que um nó de 3 relativamente a cada um dos falsos buracos. Tipo assim, no sentido de que se eu pego assim, ele é meio que um nó de 3, né? Você puxa assim. Ele não é a mesma coisa do nó de 3, porque, veja, o que é que vai acontecer? Deixa eu fazer de novo para vocês verem. Eu faço duas orelhas, tá? Encaixo as duas orelhas, tá certo? Aqui eu tenho... deixa eu fazer direito. Porque tem que fazer porque faz uma diferença. Tá? Duas orelhas, o real e o simbólico. Tá? Real e o simbólico. Tá bom? Aí eu vou pegar o quarto elo, que é o santônimo, e passar aqui dentro. Tá? E o outro elo, eu fico com um negócio assim, ó, tá vendo? E o outro elo, que é o imaginário, vou passar aqui. Tá? Ó. Aí fecha. É simples, só isso. Isso. E aqui você tem... Deixa eu baixar aqui melhor, né? Fica melhor para vocês verem. Tá? Aqui você tem um nó de 4. Tá? Um nó de 4 elos. Qual é a característica do nó de 4? Por que ele é vantajoso para Lacan? Porque ele diferencia. Ele não é a mesma coisa. Lembre-se que no nó de 3, se eu puxar, eu poderia colocar qualquer um no meio. Não é? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu vou ter pares. Tá certo? Quer dizer, eu vou ter pares. Não sei se está dando para ver aí na tela. Vou ter um par, que são exatamente os falsos furos. Ó, tá bom? Tenho esse falso furo aqui
e tem esse falso furo aqui. Está dando para ver? Tá? Eu tenho o falso furo do real e do imaginário e o falso furo do simbólico com o santônimo. Tá? Se eu fizer o estiramento, como eu fiz no 3, vocês vão ver que eu não vou conseguir colocar qualquer um no meio. Não, por isso, já não são homogêneos. Já tem uma diferença. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, de que os dois pares não estiram. Quando eu puxo o real e o imaginário, eles não fazem esse estiramento aqui. E a mesma coisa com o simbólico e o santônimo. Tá? Quando eu puxo o santônimo para um lado, ele vai. Puxo o real, ele vai. Agora, se eu puxar o simbólico do santônimo, ele não estira. Tá vendo? Ele engancha. A mesma coisa com o real e o imaginário. Ele fica assim, ele não estira bonitinho como daquela forma. Tá claro? Quer dizer, os pares, eles não estiram. Se você puxar para as pontas, eles não estiram como assim, ó. Aqui é o estiramento bonitinho, tá? Porque exatamente porque os dois pares estão dois de um lado e os dois do outro. Se eu quiser separar o real e o imaginário, ele engancha o estiramento. Tá certo? Tá claro? Isso é interessante para Lacan, porque, então, no nó de 4, elas são diferenciáveis. Isso tem toda a importância para o entendimento dessa questão, fazer essa diferença. Tá? Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer? Oi, Lucas, diga aí. Tá, é que é bastante informação e essa coisa de ir montando, né? Mas eu estava pensando, como que na situação clínica, né? Você mencionou a questão do enodamento de borromiano para por entrevo, né? No sentido da paranoia. Quando que o nó de 4, como que a gente vai visualizar essa questão do sintoma na coisa da prática? Sim, pois é. A partir do seminário 23, Lacan vai estar trabalhando com a ideia, porque, veja, ele trabalhou com a ideia de abertura, né? De abertura do nó no seminário 21, de desempeçar não é abertura, é o desenodamento, essa ideia aqui, de você ter uma cadeia desenodada, não é? Mas ele não volta para isso de uma maneira muito segura. Tá? Ele vai passar a falar, tudo bem que ele ainda trata com o desenodamento, por exemplo, no seminário 23, mas ele vai passar a falar do que ele chama de lapso. Não é? Veja que esse nozinho aqui, bonitinho, do jeito que está aqui, vou usar o cachimbo que fica melhor. Veja que deixa eu fazer um borramento. Peraí, só um minuto. Esse nozinho bonitinho aqui, Lacan vai dizer o quê? Ele vai brincar e vai dizer, isso aqui é o nozinho pepper. É o nozinho bonitinho. Pepper. Ele brinca com isso. É o nozinho em francês, né? Isso aqui é o nozinho bonitinho. Você não vai encontrar o sujeito na clínica dessa forma. Lembrem-se que real é azul, simbólico e imaginário. Veja que se o sujeito está numa crise de angústia, e aí eu recomendo que vocês voltem para o seminário 21, ou vejam lá as aulas que a gente fez isso, a angústia é uma invasão, é uma ampliação do real
sobre as outras dimensões, especialmente sobre o imaginário. Né? Então, é como se você tivesse isso mais ou menos assim, né? O simbólico e o imaginário. Oh, o bicho abriu, peraí. O simbólico e o imaginário bem estreitados, e o real invadindo, dominando o discurso de um analisante. O analisante angustiado é isso aqui. O que é que você pode fazer? As intervenções do analista, que tem a ver com aqueles movimentos de Heidmaster, ele vai podendo, por exemplo, abrir as dimensões. As intervenções têm essa função de ir abrindo as dimensões, de maneira que o nó fique o mais pepé possível. Mas ele nunca é. Tá? Isso é uma possibilidade de você pensar a clínica. Quando Lacan fala do lapso, tá? Ele, por exemplo, nesse seminário, que é bom porque vocês já serve para vocês lerem o seminário, ele vai falar de um lapso do Joyce, que ele vai dizer que o Joyce tem um lapso do nó, o que é? Deixa eu baixar para vocês entenderem. Tá? Existe o que nós chamamos uma ortografia do nó. O que é a ortografia do nó? É aquela ortografia que passa por baixo, por cima, por baixo, por cima. Tá? Deixa eu fazer aqui. Você já conhece. Que faz a cadeia. Tá? Para fazer a cadeia borromeana de 3. Eu coloco o real em cima do simbólico. E venho com o imaginário. Como eu disse, na cadeia de 3, tanto faz, rigorosamente. Mas Lacan faz questão de dizer que o terceiro é o imaginário, porque é o imaginário que dá consistência à cadeia. Tá? Então, você passa por cima, por baixo, por cima e por baixo. Tá? E aqui você tem uma ortografia correta do nó, e aí você tem um nó borromeano. Tá? Pode acontecer, e aí é uma questão importantíssima para a clínica, que haja o que Lacan chama de lapso do nó. Por exemplo, o lapso do Joyce, que foi um lapso entre o simbólico e o real. Aqui, nesse ponto externo, tá? E não interno. O que é que aconteceu? Veja que o simbólico está passando por cima do real. Tá? O que é que aconteceu? O Joyce fez um lapso de passar por baixo. Ele cometeu um erro. Tá? O que é que acontece? Observem, ao invés de passar por cima do real, eu vou passar por baixo. Tá? E vou fechar. O que é que acontece? Primeira coisa, deixa de ser borromeano. E o imaginário cai. Tá? Por quê? O Lacan vai falar da relação do Joyce com o corpo. Ele vai dizer que o Joyce tinha o corpo como casca. Lembre-se que o imaginário, em Lacan, é o corpo. E tem um episódio num texto do Joyce sobre o retrato do artista quando jovem, que ele leva uma surra dos amigos. Na verdade, o personagem, né, que é o Stephen Hero, leva uma surra, mas ele faz de conta que nada aconteceu. Né? E o Lacan vai dizer que o Joyce tinha uma relação com o corpo como se o corpo fosse uma casca que caísse, como cai aqui desse lapso. Né? Isso é polêmico porque nem todo mundo aceita isso, porque aqui nós teremos um desenodamento da cadeia borromeana. Né? O que é que Lacan vai dizer? Duas coisas que a gente pode tirar, que vocês vão ver o Lacan falando disso no seminário. A relação do Joyce com o corpo, que o Joyce, além disso, ele, não sei se vocês sabem, na história dele, né? Ele passou por situações de pobreza extrema, ele já casado com a nora e com os filhos, ele tinha, assim, problemas sérios, né? De dinheiro, enfim, é uma loucura, tá?
Então, eles viviam um pouco nessa situação de miséria em determinadas situações. Tá? Então, por exemplo, uma questão que você pode perguntar sobre seus analisantes, que é a relação com o corpo. Até que ponto o corpo dá consistência? Quer dizer, na psicose, você vai ter uma dificuldade na consistência do corpo. Tá? Duas consequências que Lacan tira. A primeira é do corpo. O Joyce deixa o corpo cair como uma casca, né? Como se o corpo ficasse meio solto para o Joyce. Né? Inclusive, ele vai dizer que como o Joyce tem um problema fálico, ele brinca. Ele diz que o Joyce tem o pau meio mole. Né? Ele diz isso no seminário, que o Joyce tem uma inconsistência fálica. Tá? E que ele vai dizer que depois o Joyce ele faz uma correção, que eu vou já fazer a correção aqui para você. Mas eu quero só tirar outra consequência. É que além do corpo, por outro lado, você tem o simbólico e o imaginário que ficam inodados olimpicamente. Real, né? E o real, né? Desculpa, é o real e o simbólico. O real e o simbólico ficam inodados olimpicamente. E Lacan vai explicar a relação de Joyce com o que ele chama de palavras impostas. Em algumas situações de psicose, o sujeito tem esse fenômeno das palavras impostas, né? Ele recebe vozes ou palavras. Alguns acham que são telepatas. Lacan tinha um paciente psiquiátrico que ficou famoso porque ele apresenta exatamente esse paciente nessa época. E, curiosamente, a filha do Joyce, a Lúcia, era uma esquizofrênica que achava que era telepata. E o Lacan se pergunta se os sintomas da Lúcia não também tinham a ver com essa questão do Joyce. Né? Que o real e o simbólico, olimpicamente, inodados, é como se você explicasse, para Lacan, pelo menos, esse fenômeno das palavras impostas. Qual é a diferença do Joyce para a Lúcia? O Joyce fez disso uma escrita. Vou dizer, ele usa as palavras impostas para fazer uma obra, para fazer uma arte. Né? E o Lacan até não tem certeza se isso serviu para ele se curar completamente. Porque ele diz, por exemplo, que o Joyce, quando escrevia, ele escrevia as gargalhadas. Né? É como se as palavras fossem se impondo para ele e ele fosse escrevendo. Né? Era a forma que ele escrevia. Então, Lacan explica as palavras impostas do Joyce por esse enodamento. Tá? Que aqui o Lacan também vai dizer que, e aí é onde entra a polêmica, né? Que como nem todo mundo aceita, e o próprio, no meu entender, o próprio Lacan também está questionando o desenodamento da cadeia, ele vai mostrar o seguinte, de que no lugar do lapso, tá? Vou baixar aqui de novo, tá? Fazer o enodamento borromeano de novo, bonitinho, nozinho pepé, tudo bem? Temos aqui o nó pepé, tá? Lapso do Joyce, tá? Entre o simbólico e o real. A mesma coisa que eu fiz antes. Tá? O simbólico passa por baixo do real. Tá dando para ver aí, né, gente? Tá? O que é que o Lacan vai dizer? Tá? Aqui está o lapso. Se eu estirar, o imaginário cai. É o mesmo que eu fiz antes. O que é que o Lacan vai dizer? O Joyce faz uma suplência, uma correção do lapso com o ego. Depois eu vou explicar. Esse quarto elo, isso é uma segunda apresentação do nó de Joyce. A primeira é aquela anterior que eu fiz, que o imaginário cai. Tá? Essa é a segunda apresentação do nó de Joyce, que é através da correção pelo ego. Eu explico depois, tá? Eu vou fazer e explico. Então, veja. Um quarto elemento vem e faz um enodamento, uma correção entre o simbólico e o imaginário.
tá? E faz uma correção do lapso. Tá? Observem que o imaginário não cai mais. Certo? Isso aqui, deixa eu ver qual é o... Como se fosse uma sutura, né? É uma sutura. Eu não sei qual é a página. Vê se vocês encontram aí esse nó do ego. Onde é que está, né? Que está em algum lugar aí, que eu não sei qual é a... Oi, Lucas, diga aí. Mas essa correção não é o sintoma, né? Não. Essa aqui não. Porque a correção pelo sintoma vai ser exatamente a terceira apresentação do nó de Joyce, lá na última lição. Tá? Que é aquele nó de 4 que a gente fez aqui. Tá certo? Aqui é diferente. Você tem o ego. É curioso que Lacan volte a esse termo, né? Um termo que ele tinha refutado desde o início da obra dele. Ele refutou esse termo e agora ele volta. Por que ele diz que o ego de Joyce consegue fazer isso? Porque ele vai dizer que o Joyce se achava o artista. Ele achava que ele era o artista. O título do livro dele é O Retrato do Artista e não de um artista quando jovem. É o retrato do artista. Então, só um minuto, Rosana. Então, essa correção pelo ego, o que o Lacan faz? O imaginário do Joyce, ele é sustentado não pela imagem corpórea, mas por esse imaginário. Ó, a Lena está dizendo que está na página 148. Essa figura aqui do ego, né? Mas pelo imaginário do ego, mas pelo ego de Joyce, ele vai dizer, sou o artista que vai ser lido pelos próximos 300 anos. Né? Curiosamente, é verdade. Né? Mas diga, Rosana. Rosana tinha levantado. Professor, foi sem querer, desculpa, não é nada não. Estou só aqui assistindo. Tá. Tá bom? Então, essa aqui é a segunda apresentação. A primeira é aquela que o imaginário cai, né? Veja que, curiosamente, o imaginário não cai mais. Agora, isso aqui já não é borromeano, tá? Não é uma cadeia borromeana. Tá certo? Porque é uma cadeia com lapso corrigida pelo ego. O ego, sutura, suplente. Oi? Alguém falou? Quero falar, peraí. Tá certo? Ah, bom. Oi, Patrícia, diz. Ego, sutura, suplência, esqueço. Eu estou confusa com ego, com suplência e com a sutura. Não, a suplência, isso aqui, o ego, ele faz uma função de suplência. Tá? Ele faz uma correção, então ele faz uma suplência. Tá? Exatamente a estrutura. A questão qual é? É que na cadeia Lacan, para a psicanálise, especialmente em Lacan, a nossa estrutura ela é precária. Eu encontrei o Lacan não diz isso, esse termo é um termo da Butler, não é? Que eu gostei muito e achei muito interessante para aplicar a nossa estrutura. Nós somos sempre precários, a nossa estrutura é sempre precária. Então, nós, por exemplo, não tem como você não ser traumatizado. Tanto é que Lacan faz um tipo de generalização da falha, né? Ele vai propor a ideia de uma foraclusão estrutural e originária. Então, nossa estrutura é sempre precária e nós estamos sempre tendo que fazer suplências. Não é? O sintoma é uma suplência, a inibição é uma suplência, a angústia também, e o ego também. A suplência é uma função. Tá? É uma função que implica o próprio enodamento, o próprio sintoma
tem uma função de suplência. Tá? A nominação também. Entende? Então, é um movimento da estrutura. Isso clinicamente é importante, porque, por exemplo, você pode pensar clinicamente não só a invasão de uma dimensão na outra, mas onde é que o sujeito faz algum tipo de lapso. Né? O Joyce é, vamos dizer assim, o caso clínico, que nunca foi caso clínico, né? Que o Joyce não fez análise com ninguém, ele até consultou o Jung, mas não gostou do Jung, porque o Jung disse que ele era psicótico e a filha também. E aí ele não voltou mais, ele sacaneava com o Freud e o Jung. Tinha uns nomezinhos, uns apelidos que ele dava para o Freud e para o Jung. Sacanagem mesmo, assim, né? Como se diz no cearês, frescando com o Freud e o Jung. Né? E, consequentemente, obviamente, ele não gostava da psicanálise. Mas ele nunca fez análise. Mas, de todo modo, o Lacan faz essa referência ao caso clínico, né, Joyce. É como se fosse um caso de referência, né? Para pensar a clínica borromeana, para pensar a estrutura borromeana. Né? E a última apresentação... Oi, Carlos, pergunta. Só para não sair do tema, quando ele faz a correção ali para não cair, isso deixa de ser uma questão da psicose, então? É por isso que o Lacan vai tentar defender que o Joyce não é psicótico? Exatamente. Para Lacan, ele passa o seminário todo se perguntando se o Joyce era louco. Não é? E a conclusão dele é que não. Veja que tem uma grande diferença entre o Joyce e o Schreber. O Schreber, ele escreveu um livro, mas não é uma obra. É um livro um tanto quanto ilegível, mas é um livro, vocês sabem disso, né? Que o Schreber escreveu um livro, é um livro delirante. Né? Não tem nodamento ali. É diferente do Joyce. O Joyce, ele consegue fazer uma obra, né, fugindo daquilo que o Lacan chamava do imperialismo da língua. Ele, inclusive, vai dizer que o Joyce ele faz uma heresia. Lembrem-se que a referência do seminário RSI, em francês, faz uma referência a RSI, hérésie, uma brincadeira, né, com a homofônica do RSI com hérésie, em francês, né, que é heresia. Né? E porque o Lacan, veja, isso é uma coisa para a gente talvez conversar no próximo encontro, o Lacan vai dizer que o Joyce faz uma heresia, né? Mas ele também faz. Na primeira lição, não sei se... Exatamente. O Santônio, o Lucas está perguntando aqui, né? O Santônio mantém a lógica borromeana. Tá? Ele faz uma suplência. Aqui não. Né? Aqui não deixa de ser borromeano. Mas no quarto elo, no Santônio, continua sendo borromeano. Mas veja que a gente comentou isso no encontro passado, que logo na primeira lição, o Lacan vai dizer isso, de que o Joyce faz uma heresia, né, uma heresia, porque ele não aceita tudo o que lhe foi transmitido. Né? Ele recusa toda a tradição irlandesa, né, toda a política irlandesa, inclusive a transmissão paterna, porque ele tinha uma foraclusão de fato. Né? Então, Joyce era herético porque ele se encaminha por uma via que não é a via do sintoma pai. Ele vai dizer isso, o pai é um sintoma. Ou um santome. Ele diz, curiosamente, nessa passagem, acho que é na primeira lição, que deixa a gente meio em dúvida, né? Mas ele diz, olha, o pai é um sintoma ou um santoma. Tanto faz. Está aí na primeira lição. Então, Joyce é herético porque ele mantém a estrutura por uma via que não é a via do sintoma pai, ou do santoma pai. Ora, é isso que Lacan está atrás.
nesse momento. Porque o Lacan, também na primeira lição, logo na primeira lição, vocês vão ver isso, ele fala, por exemplo, da Eva, né? Da Evi, ele fala da nomeação, né? Da nominação que o Adão... ele diz assim, a criação começa com a nominação. Na verdade, pelo menos como eu entendo, do que ele está dizendo nessa primeira lição. E a nominação vem do buraco. O que é que Lacan está dizendo? Ele está sendo herético e está dizendo algo que eu já falei para vocês no nosso encontro passado. Lacan está dizendo que a Gênese, que ele volta para o Gênesis, né? Ele volta para o mito de Adão e Eva, que é o Gênesis, e ele vai dizer, não, as coisas começam com Evi. Evi é Eva, né? Ele faz uma brincadeira da Eve, em francês é Eve, e Eve faz uma homofonia com Evi, que é vida. Tanto é que a tradução está vida, exatamente. Então, veja bem, Lacan coloca no Gênesis, também, né? Porque ele faz uma heresia do Gênesis, né? Ele coloca na Gênese o buraco. Ele vai dizer que tudo começa com Evi, né? E não com o pai. O pai, a história de Deus, Adão, exatamente, que é Eva, né? Eve, o sentido que Eva tem é a mãe dos vivos, como Carol colocou aqui, né? É uma heresia. Em outra passagem, ele diz isso, de que o bando de Freud, né? Ele diz assim, Freud, eu herdei de Freud uma via, aí ele diz assim, o bando de Freud, ninguém foi pela via do Freud. Apesar de que ele vai dizer que Freud era religioso, porque Freud foi pela via do pai, né? Pelo Santônio Pai. Tanto é que Freud coloca lá, né, o Santônio Pai como sendo o que sustenta o enodamento da estrutura, né? E ele vai dizer isso, de que eu herdei de Freud, estou indo, né, eu recebi a herança de Freud, estou indo por outra via, né? Mas o bando do Freud, ninguém foi. Todo mundo ficou naquela... Não foi, inclusive, pela via que o Freud abriu, né? Para a crítica que ele fazia aos pós-freudianos, né? Então, tanto Joyce como Lacan são heréticos. Estão querendo ir por uma via que não é a via do sintoma pai. Inclusive, só para terminar, e agora para terminar mesmo, mas também se quiserem fazer alguma questão depois, façam. Acho que é na primeira ou na segunda lição, ele vai falar da perversion, né? Que em francês ele escreve, está traduzido, né, pai-versão, que não dá a mesma homofonia da per, que em francês per é pai, né? Então ele escreve perversion com per de pai, né? Version. Então ele vai dizer isso, de que a versão do pai é uma perversion, né? No sentido de que essa versão, vamos dizer assim, é a versão universal, é a versão do universal, é a versão comum, é o delírio universal, né? É o delírio neurótico, não é? O Chesterman fez uma conferência falando sobre isso, onde ele refere ao Millet, que tem um texto do Millet sobre o delírio universal do neurótico. Nós todos estamos nesse delírio universal, que é o delírio da realidade, não é? O delírio da adequação ao universal. Pois bem, o sintoma, e não o santoma, ele é uma forma de você sair do delírio universal da adequação. Tá bom? Vou deixar essa aí para vocês, para a gente discutir na próxima vez. Mas, diga, Guilherme, podem fazer, temos um tempinho se quiserem fazer questões. Não, era só sobre a minha questão do início, assim, que eu realmente não entendi essa parte na página 24, que ele fala sobre... Ele está relacionando com o discurso do mestre, no de 4 e tal,
E aí ele fala que a divisão do S2 implica na duplicidade do símbolo e do sintoma. E aí eu não Não, entendi. não é porque o Lacan, ele divide o simbólico, né? E veja que no nó de 4, o simbólico está dividido. Vou fazer um nó de 4 de novo aqui, né? Veja que o nó de 4 você tem no Pá, tem que ser com simbólico. No Pá simbólico santoma, você tem uma divisão do santoma, do simbólico, né? Você tem imaginário e real de um lado e simbólico e santoma do outro, tá? É que eu estou fazendo no nó de 4. Ah, ele caiu aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum nó de 4 aqui, não. Aí, o bicho está abrindo tudo, peraí. Agora vai. Veja que no nó de 4 você tem simbólico e santônimo, de um lado. Tá? Isso aqui é uma divisão do simbólico. O simbólico precisa de uma suplência. Tá? Ele precisa de uma suplência porque o santome é aquilo que vai atravessar o buraco originário, dando essa suplência. Porque, por que que a mulher é o outro nome de Deus, como Lacan diz na primeira lição? Porque a mulher é um inominável. A mulher não existe. Dizer que a mulher não existe não é nenhum demérito para a mulher, Lacan. Já ouvi coisas meio absurdas sobre isso, mas não, pelo contrário. Lacan vai colocar exatamente por que que a mulher é um não todo? Porque ela vai estar exatamente na origem. Tá? Então, não é propriamente uma mesma lógica do discurso. Não, aqui você vai ter uma divisão, porque você vai ter abriu de novo. Desculpa, porque abriu. Você vai ter símbolo e sintoma, como uma divisão do simbólico. Até porque também isso pode servir, só um minuto, Carol, pode servir para você entender a função da linguagem e da língua, da letra e do significante. A letra como sendo algo que faz um litoral com o real. Não sei se eu lhe respondi, mas não é seguindo, não é S1 e S2. Tá? Não é mais S1 e S2. O S1 e S2, ou talvez você possa dizer que o S2, o S1, ele deixa de ter aquela função de significante que tinha antes. Ele fica colado no real. Né? E como se o simbólico, de alguma maneira, Lacan tivesse deixado como S2. Né? Diga, Carol levantou a mão. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Aqui na página 16, ele fala que o Joyce faz uma escolha, né? Aí ele diz que, assim, é preciso escolher a via por onde tomar a verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se der. Na página. Exato. Veja que a verdade, para Lacan, ela tem a ver com... Lacan faz uma distinção importante entre o real e a verdade. Ele vai dizer que a verdade não é o real. Tá? A verdade, ela está no campo do sentido, inclusive. Não por acaso, ele vai dizer que a verdade é religiosa. Então, de todo modo, o que ele vai dizer, porque logo em seguida, ele fala exatamente da heresia do Joyce.
né? A heresia como sendo uma escolha que ele faz para ir por outra via que não é a via religiosa. Não é? Porque exatamente no RSI ele diz que a realidade psíquica do Freud também é religiosa. Mas, e a verdade para Lacan, ela é produzida. Em algum momento, posteriormente, não sei se é ainda nessa lição, ele vai dizer isso, que a verdade é um savoir-faire, savoir-faire, um saber fazer com o real. Mas não é o real. Né? Então, diga, Lucas. Não sei se eu lhe respondi, Carol. Me diga aí se... Diga, Lucas. São muitas perguntas, a gente vai ter outras oportunidades também, mas eu fiquei com uma coisa assim na cabeça, porque você apresentou o nó em quatro, né, o nó borromiano e o nó não borromiano com uma cadeia colapsada corrigida, né? Sim, isso aqui. Tem como representar essa cadeia corrigida através de outro enodamento? Sim, tem vários. Isso aqui é uma correção, por exemplo, no lapso entre o real e o simbólico. Uhum. Tá? Que isso aqui é o lapso do Joyce. Você pode pensar em outros lapsos. O Lacan não desenvolve isso, não, mas os outros, por exemplo, se você lê o Chestman, eu vou recomendar para vocês, não sei se vocês leem em espanhol, porque o livro só tem em espanhol, que se chama Santome. Né? Sintoma, eu não sei como é que está em espanhol, eu acho que é sintoma, né? Com TH, tá? Que vocês encontram aí, eu acho até que eu tenho em PDF, se vocês quiserem eu posso colocar lá. O Chestman, por exemplo, o Chestman é um psicanalista argentino, né? Que hoje é uma referência nessa discussão borromeana e tal, porque ele avança, né? E o Lacan deixou um trabalho para a gente, né? Ele não terminou o trabalho, até porque ele morreu antes, né? Mas tem outras possibilidades, tem uma enormidade de discussões sobre cadeias borromeanas, não borromeanas, Santoma, enfim, tem Santoma, as cadeias santomáticas, as cadeias não santomáticas e tal. Mas nada disso é do Lacan. Tá? Mas o nó de 4 ele só se configura através do Santome, né? Do Santoma, Isso Tá. aqui tem 4 elementos, mas é uma correção de um lapso, tá? Não é um Santoma. Uhum. Tá bem. Tá? Obrigado. Bom, acho que podemos terminar então, né? Tá bom? Nos encontramos daqui a 15 dias. Deixa eu parar a gravação. Eu sei como é que para também. Essa é a gravação. Bom, ok. Até a próxima, então.